Existem inúmeros aviões com motores a pistão, a maioria deles motores Boxer, Continental, Lycoming. Mas você já se perguntou quais lubrificantes esses tipos de motores usam e quais as diferenças deles para o óleo do seu carro ou moto? Fala pessoal, Motos e tal, destacando aqui que não iremos considerar a aviação experimental, pois nesse meio temos inúmeros projetos muito diferentes do convencional, incluindo até motores a diesel. Vamos focar na aviação convencional, tudo bem? Para entendermos as características dos lubrificantes para motores de aviões, precisamos entender as diferenças entre esses motores para o motor que você encontra na sua moto ou carro, mesmo eles tendo o mesmo princípio de funcionamento. Diferente do motor de seu carro ou moto, que passou por inúmeras inovações ao longo do tempo, focando em eficiência, no caso emissões, e tem um uso com variação constante de carga em uma ampla faixa de rotação, motores de aviões ainda são projetos da década de 40 com pequenas melhorias, isso devido a fatores técnicos, regulatórios e econômicos, mas que no final segue a lógica, onde a confiabilidade provada supera a necessidade de modernização tecnológica. Por isso, carburadores, sistemas de injeção mecânica e magnetos são extremamente comuns. Além disso, são motores com alta capacidade cúbica que giram pouco, na faixa de 2.700 RPM, entregando alta potência. Como exemplo, o famoso Lycoming O360, 4 cilindros Boxer arrefecido a ar com 5.900 cm3, ou 5,9 litros se você é do mundo das 4 rodas, que entrega até 200 cavalos a 2.700 RPM. E olha só, um pistão de 130,2 mm de diâmetro e curso de 111 mm. E o interessante, esses motores possuem comando de válvulas varietados, e se você acompanha o canal, deve saber que, por isso, eles clamam por aditivação ZDDP, não é mesmo? Bom, sim, eles clamam, mas apesar disso, ao contrário dessa lógica, temos a primeira quebra nas semelhanças entre óleos automotivos para os aeronáuticos. Lubrificantes aeronáuticos são, em sua grande maioria, Ashless dispersantes sem cinzas, desculpe aí pelo inglês. Seus aditivos, tanto os dispersantes, que são responsáveis por manter as impurezas em suspensão no óleo, quanto os antidesgaste, quando tem, não devem deixar resíduos ao serem queimados na câmara de combustão, uma vez que esses motores possuem um consumo de óleo superior a motores automotivos, isso devido às maiores folgas entre anéis e camisa, principalmente por causa da dilatação térmica que esses motores têm sendo arrefecidos a ar e trabalhando em plena carga. Resíduos gerados por aditivos iriam criar a famosa pré-ignição, eles fariam a mistura e combustível entrar em combustão antes da vela dar a faísca, com o pistão ainda se aproximando do ponto morto superior, podendo, por exemplo, quebrar a canaleta do pistão. No seu carro, uma pré-ignição seria corrigida automaticamente pelo sistema de injeção com um atraso do ponto, ou caso seja carburado ou a injeção não tem esse recurso, como acontece em várias motos, na pior das hipóteses você retira um pouco a aceleração do motor por alguns poucos segundos. Mas acho que concordamos que isso não é uma boa ideia em um avião, não é mesmo? Por isso, a maioria dos lubrificantes de aviação não contam com aditivos antidesgastes. Mesmo assim, alguns motores exigem esse tipo de aditivo. A Lycoming, por exemplo, exige uma aditivação antidesgaste específica, a LW16702, que ela mesmo vende separado para aditivação manual do óleo, mas presente também em alguns lubrificantes, como o Aeroshell W100 na versão Plus, que também conta com aditivos contra a corrosão, pensado em aviões que ficam muito tempo parados em hangar. O aditivo antidesgaste, nesse caso, não é o ZDDP, mas sim o TPP, fosfato de trifenila, que, diferente do ZDDP, que forma uma camada de sacrifício bem espessa no metal e possui zinco e enxofre na composição, o TPP é orgânico, forma uma camada mais fina, menos eficiente que o ZDDP, mas não deixa resíduos ao ser queimado. Voltando os olhos ao Aeroshell W100, você deve estar se perguntando sobre a viscosidade. Ele é um SAI 100? E não. Para começar, o W no início desse óleo não tem a ver com o W da norma SAI. Ele significa que o lubrificante é livre de cinzas, o Ashless, e o 100 é a viscosidade medida em SUS, que convertida para a nossa SAI equivale a um SAI 50. Os manuais dos motores de aviação permitem inúmeras viscosidades, é claro, de acordo com a temperatura ambiente, algo que os manuais de automóveis também deveriam fazer, informar, se bem que hoje eles se preocupam em informar ao usuário que o líquido de arrefecimento não pode ser ingerido, né?
Mas voltando aos lubrificantes de aviação, mesmo óleos multiviscosos sendo recomendados para onde a temperatura é muito baixa, no geral, óleos monoviscosos são preferidos, já que eles não possuem melhoradores de índice de viscosidade, que chamamos de melhoradores IV. Um óleo 15W50, por exemplo, é um óleo 15W que flui bem em baixas temperaturas, mas com um melhorador IV, que permite que ele se comporte como um sais 50 a 100 graus. O problema é que melhoradores do índice de viscosidade se degradam com o uso, e o óleo tende a afinar com o tempo. Além disso, motores de aviões passam por estágios de aquecimento, que o motor do seu carro não passa. Agora, óleos multiviscosos são em sua grande maioria semissintéticos, e o óleo mineral tem maior afinidade com a contaminação por combustível da aviação, a Avgas, que possui chumbo em sua composição. Sem a possibilidade de utilizar aditivos que geram resíduos, os óleos de aviação também não contam com cálcio e magnésio, comum em óleos automotivos, sendo assim, possuem uma carga TBN baixa, uma baixa reserva alcalina para combater os ácidos gerados pela combustão, que é muito mais presente em motores automotivos, e vale destacar que a troca de óleo em aviões é por hora, de 25 a 50 horas dependendo do uso. Antes de continuarmos, aí no comentário fixado você encontrará inúmeros produtos para o seu carro, moto e até para você, piloto. Tem até uma lista de lubrificantes próprios para veículos antigos. Dê uma checada que você vai gostar do que vai encontrar, e aproveite que os itens em promoção são garantidos somente nas próximas 24 horas. E não se esqueça do grupo no WhatsApp focado em recomendações de produtos pelo canal. Você pode entrar pelo link no comentário fixado ou pelo QR Code aí na tela. Por fim, o que acontece se eu utilizar um Aeroshell W100 no motor do meu carro ou moto? Além de não ser um óleo multiviscoso, prejudicando a qualidade da lubrificação na partida frio, ele não possui a quantidade de aditivos antidesgaste e modificadores de atrito que seu motor precisa, muito menos a reserva alcalina para garantir o controle de acidez do óleo vinda da contaminação com resíduos da combustão pelo efeito blow-by, o que criaria problemas com corrosão e prejudicaria as vedações do motor. E em motos, além do que já foi citado, não teria aditivos antidesgaste suficiente para lidar com o câmbio da moto. Bom, é claro que o mundo da lubrificação de motores aeronáuticos é bem mais complexo do que o explicado aqui. Existem sim fabricantes com motores mais atualizados que usam normas específicas que incluem o ZDDP na composição, mas são bem mais raros. A Rotax é um bom exemplo. Por outro lado, temos óleos minerais puros sem qualquer tipo de aditivação, feito especificamente para o amaciamento de motores, já que a falta de aditivos nesse caso aceleraria o processo de desgaste do motor, permitindo melhor assentamento de peças. Agora, se formos considerar óleos para motores turbo-eixo, é um mundo completamente diferente. Acho que até vale um vídeo. Bom, esse vídeo foi simples, mas espero que tenham gostado. Então, se gostou, deixe seu like e comente aí sobre esse assunto. Considere se tornar um membro apoiando o canal a partir de R$ 2,99 por mês e não se esqueça de checar os produtos aí no comentário fixado. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!